Olá, eu sou Jaque Richter, eu sou mestre em ensino de ciências exatas, professora de educação especial e tenho aí algumas especializações. Quem procurar no meu canal vai encontrar. Esse vídeo é um vídeo para a gente ler junto a Nortear. Nortear é um documento, né, das orientações para o atendimento educacional ao estudante com transtorno do espectro autista. Eu andei vendo algumas pessoas publicando questões, então eu fiquei um pouquinho preocupada e eu sempre falo isso e acho que eu nunca vou cansar de repetir. Eu não gosto de opinião, eu não gosto de notícia, eu gosto de dados e fatos. Então, independente dos aspectos positivos ou negativos, este é um documento que provavelmente será o balizador, porque ele ainda está aguardando aprovação, tá? Então, ele é um documento que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, mas agora tem todo um caminho jurídico que eu não sou advogada e eu não vou tentar chegar lá. Estou compartilhando tela porque fica mais fácil de ir acompanhando. Então, o nome foi chamado de Nortear. Eu gostei do nome, achei bonitinho. Bora lá, então. Provavelmente vou ficar rouca, mas vamos lá. Nortear, então, é o relatório técnico apresentado pelos pesquisadores e profissionais integrantes do grupo de trabalho voluntário sobre educação para estudantes com transtorno do espectro autista junto ao Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação tem vários grupos de trabalho e este é o relatório técnico de um desses grupos de trabalho. E esse relatório vem justamente como uma resposta de várias solicitações que as pessoas enviam para o Conselho Nacional de Educação acerca de como avaliar, como é o atendimento, estudante autista pode ter quantos por sala, porque as pessoas enviam e-mail, né? As pessoas questionam o Conselho Nacional de Educação, então, aí eles estão trazendo. Se alguém for citar este documento, ele vem bonitinho aqui com a ficha catalográfica para a gente poder fazer a citação dele, tá? Acho isso muito importante. O que nós temos desse documento, então? Considerações preliminares. No capítulo 2, nós temos o estudante, né, o histórico, a incidência. No capítulo 3, o direito à educação desse estudante com TEA, né? Aí temos o direito à educação e o compliance. Compliance é um termo novo que acredito eu, que vai ser muito discutido e eu acho muito interessante esse conceito de compliance, inclusive. Acho muito bom, assim, acho que é um viés novo e que pode ser bem explorado aí. Educação inclusiva, acesso, permanência e participação, o fator de acesso, que é matrícula e participação, né, a permanência, e o PPP, o Projeto Político Pedagógico, fator de participação, fator de aprendizagem. No capítulo 4 tem o planejamento educacional voltado para o estudante com TEA, né, aí temos o estudo de caso e a avaliação. Dá para ver que está arriscado, porque eu já andei lendo, né? O protocolo de conduta, que é uma coisa que não é nova para quem trabalha em clínica, para quem trabalha com estudantes autistas, mas no contexto da educação básica, no contexto de escola, eu vi pouquíssima coisa sobre o protocolo de conduta, tá? Aí temos, então, o PAE, né, que é o plano do atendimento, depois nós temos o PEI, que é o plano educacional individualizado, e eu fico muito feliz, porque nós temos aqui o nome das coisas, porque mesmo o Lucelmo, que é uma das pessoas que escreveu esse documento, ele fala, alguns falam PAE, outros falam PAI, né? Eu acho muito importante que as coisas tenham um nome, que seja o mesmo nome em todos os lugares. Porque se cada um batiza o filho com um nome, não é o meu filho. Então, eu acho muito importante, nós temos um documento oficial, um documento do Conselho Nacional de Educação, ainda não tem peso de lei, ainda não tem peso de orientação legal para os municípios, mas já é um documento oficial que eu posso utilizar como citação quando eu escrevo um artigo ou quando eu tento falar com alguém sobre qual é o documento que eu preciso fazer. Então, eu vi alguns profissionais da educação especial que não estão felizes com esse documento, ou que tem coisas a questionar, provavelmente vai ter, né? Acho que a gente sempre tem o que melhorar, o que questionar, e a própria comissão, quando faz a divulgação desse documento, diz que ele não é um documento pronto, ele é orgânico, ele vai se construindo, né? Ele tem com certeza coisas a acrescentar ainda, mas eu amo, e já amo ele agora pelo fato dele dar nome aos bois, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, né? 4.5, os programas de ensino. Programa de ensino, gente, finalmente, a gente está usando o nome programa de ensino.
Percebe? Eu chego a ficar vermelha de extasiada, que eu tô. Adaptação de avaliação em atividades. E a validação. Opa. Validação do plano? Como assim validação? O plano tem que ser validado. Pasmo, tem que ser validado. Isso quer dizer que o que eu fiz até hoje não vale nada? Exato. Entendeu? Então tá. Capítulo 5 das possibilidades de práticas baseadas em evidências. Se você está olhando meu vídeo e ainda não sabe o que é prática baseada em evidência, nós precisamos conversar de perto, tá? Formação e inclusão, a garantia dos direitos, né? Aí no capítulo 6 a gente tem professor de regência de sala, o professor do AE, né, da sala de recursos, do atendimento educacional especializado, acompanhante especializado. Não é monitor, não é estagiário, não é estudante do ensino médio, é acompanhante especializado. Vou beber um golinho de água em homenagem a esse nome. E claro, as referências. E as referências foram muito completas. Eu vou ler, tá? Então, se você procurava um vídeo explicando, resumindo, um vídeo de opinião, desculpa, acho que eu já dei até opinião demais aqui, mas minha ideia aqui é ler mesmo, tá? Considerações preliminares. Divulgados em março do ano de 2023, os dados sobre prevalência do transtorno do espectro autista nos Estados Unidos mostraram que a condição já é mais comum do que se pensa. Uma a cada 36 crianças até os 8 anos de idade é diagnosticada. Foi uma escalada significativa. Em 2004, o número divulgado pelo Centro de Controle de Prevenção de Doenças, o CDC, era de 1 a cada 166. Em 2012, esse número estava por volta aí, de 1 para 88. Em 2018, vai de 1 para 59. E pasma, em 2020, 1 para cada 54. Em comparação com os Estados Unidos, onde há 20 anos se coletam informações sobre autismo, o Brasil, somente neste último censo de 2020, passou a incluir perguntas sobre o transtorno do espectro autista no censo da população brasileira, que é feito pelo IBGE, né? Até a finalização deste relatório, ou seja, 2023, os dados do censo ainda não haviam sido publicados na íntegra e, por isso, para fazer esse relatório, se usou o quê? Os dados do CDC e da ONU, ok? Então, com base no CDC e na ONU, estima-se que o Brasil possui 5,95 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista. 5,95 milhões de pessoas com TEA. E ainda tem gente que me diz que não sabe o que é autismo. Bora lá! Vamos entender o que é. Pesquisas desenvolvidas buscam identificar os motivos de tal elevação. Até agora, se levantou questões genéticas, ambientais, claro, além da melhoria do aporte científico para diagnóstico. E são os 3 pontos que a gente tem como principal: genética, ambiental e, claro, o fato da gente conseguir diagnosticar autismo, que, os médicos cada vez estão melhores na questão do diagnóstico, a gente está indo antes também. Neste contexto, a garantia do direito humano à educação de estudantes com TEA se apresenta como um direito fundamental, de interesse público nacional, na construção da igualdade de oportunidades para todos, segundo suas necessidades, habilidades e potencialidades. Eu gosto dessa tríade: necessidade, habilidade e potencialidade. Para o alcance dessas prerrogativas, o Conselho Nacional de Educação desempenha um papel crucial, porque o Conselho é um órgão normativo que estabelece as diretrizes e as orientações para todos os sistemas de educação brasileiros. Fato, tem lei para isso. No contexto do atendimento educacional de estudantes com autismo, com transtorno do espectro autista, foi organizado um grupo de trabalho voluntário, com profissionais com experiência e formação voltados para esse tema. Na parte inicial do documento, que eu analisei essa semana num outro vídeo aí, eu coloquei certinho, já li lá quem é cada um e qual é a formação de cada um. Em uma construção colaborativa de pontos que vêm sendo levantados por diversos sistemas educacionais e organizações da sociedade, os pesquisadores e profissionais que fizeram parte desse grupo de trabalho voluntário,
puderam dialogar e apresentar caminhos, que neste relatório técnico buscam contribuir com a construção e a reafirmação de uma educação inclusiva. Dessa forma, partindo de uma perspectiva de um direito habilitante, pautado na tríade, direito humano à educação, direitos humanos na educação e educação em direitos humanos, o relatório técnico tem 3 pontos básicos. Ponto 1, fundamental, os documentos legais existentes sobre o tema. Ou seja, não vai se inventar nada novo. Vai só se organizar, estruturar e compilar o conjunto de documentos que nós já temos. Porque tem um horror de lei para educação especial. Tem um montão de norma técnica, tem um montão de coisa e uma coisa, né, espalhada da outra. Então, vamos juntar, compilar tudo bonitinho e vamos seguir o que já existe. 2, o conhecimento científico. Opa, me emocionei. Eita. Pessoal, eu começo a ler, fico enlouquecida, né? Então, o conhecimento científico para a formulação de propostas. Pesquisar, né? Ai, a pesquisa é bonito. Conhecimento científico. Não é achismo, não é por amor, não é por sentimento, é por ciência, é pesquisa, é validada em dados. E, claro, 3, a construção do processo educacional como instrumento fundamental para o alcance de uma sociedade mais equânime e inclusiva para todos. Todos passam pela escola. Todos. Por lei, né? Acontece às vezes que não, mas é muito raro. Por lei, todo mundo passa pela escola. Então, qual é o melhor lugar para a gente trabalhar os conceitos de uma sociedade para todos, se não na escola? Esse é o único lugar que eu tenho certeza que todo mundo vai passar. Opa, é óbvio, né? Para alguns não é. No que concerne aos pontos cruciais nessa discussão, o relatório técnico aborda a concepção do direito humano, a inclusão inclusiva, a educação inclusiva e os aspectos de acesso, permanência, participação e aprendizagem, que é o que já está estabelecido na lei. Aqui perpassamos por questões como matrícula, formação de turmas, importância do PPP, participação das famílias e das pessoas com autismo nas deliberações educacionais. Além desses, foram considerados assuntos essenciais como a interseccionalidade, que envolve temas como gênero, raça, localização geográfica e fatores econômicos e sociais, que é essa coisa muito importante. Não vou entrar agora porque a gente vai ler, né? Da realidade. Eu não vou ficar falando o tempo todo de estudantes com transtorno do espectro autista, eu vou falar autistas e vou falar autismo, tá? Eu sei que seria mais adequado ler tudo, eu muitas vezes vou usar TEA também para a leitura não ficar tão cansativa, tá? Então, me perdoem, né, se eu resumir um pouquinho. Nesta senda, adorei, esse parágrafo foi escrito por alguém assim que tem um português muito bom. Nesta senda, também não podemos olvidar a importância da garantia de uma educação que salvaguarde a primeira infância, como prioridade absoluta. Não somente por uma garantia constitucional fundamental, como também pelo impacto que o desenvolvimento de programas educacionais, pautados no desenvolvimento infantil para crianças em situação de risco, para o TEA, podem trazer para a autonomia, para a qualidade de vida e desenvolvimento de seus talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo as suas características, seus interesses e suas necessidades. Vamos lá. Eu sei que a gente vai, depois no documento vai entrar nisso, né? Mas assim, a educação infantil tem atendimento educacional especializado? Percebe? Com que idade que a criança com autismo é encaminhada? Com que idade que o laudo está pronto? Com que idade que as famílias começam a ter direito às terapias? Eis o ponto. Eis o ponto. E nós estamos só no texto inicial, tá? Eu desculpa, eu preciso me sentar, vai dar barulho, pode reclamar depois. Por isso, este relatório aborda o planejamento educacional voltado a estudantes com transtorno do espectro autista, sendo como referência o desenho universal, DUA, Desenho Universal da Aprendizagem, e as adaptações razoáveis, com foco nas garantias previstas na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o decreto número 6.949, de 2009, que traz a essa convenção força e norma constitucional.
Parte, então, da importância dos estudos de caso e avaliação. Olha só, né? Estudo de caso, avaliação. Nós, da educação especial, ouvimos tanto falar disso, né? Perpassando pela imperiosa necessidade de que os sistemas educacionais adotem necessidade, imperiosa necessidade. Observe. Protocolos de conduta para salvaguardar a proteção desse público-alvo, chegando então às possibilidades práticas de instrumentos que favorecem a implementação do atendimento educacional ao estudante com TEA. Esse parágrafo, para mim, já diz muito daquilo que esse documento quer. Mas vamos ver, né? Vamos adiante, vamos lá. Recordamos ainda a importância da produção científica como essencial para identificar itinerários e propostas que possam melhor atender o estudante com TEA, sinalizando inclusive as suas possibilidades de alcance e desafios na realidade brasileira. A pesquisa vai trazer isso, né? É isso que as pessoas pesquisam. Por fim, e de modo não menos significativo, este relatório aborda a importância da formação do professor de regência em sala de aula, do professor do atendimento educacional especializado e do acompanhante especializado. Eu adoro ler isso aqui, eu não me canso de ler essa palavra, gente. Particularmente, o tema tem desafiado toda a gestão pública e as instituições de ensino e formação a constituírem novas lógicas de aprendizagem. Os aspectos apresentados visam contribuir. Então, aqui, o relatório é um relatório técnico, mas é um relatório que vem ajudar. Portanto, o trabalho desenvolvido neste relatório técnico objetiva colaborar com ângulos onde a ausência de legislação e orientações tem operado situações que deixam a salvaguardar garantias fundamentais e direitos humanos de milhares de estudantes brasileiros com TEA. Esses, diuturnamente, têm seus direitos alijados por barreiras diversas, muitas delas atitudinais. Por que atitudinais? Porque muitas vezes a legislação e as orientações não são claras, não são específicas. É aquilo que eu digo que tem que dar nome aos bois. Acreditamos que este trabalho e seus esforços na construção em sistemas desafiadores, quer seja pelas dimensões continentais desse país, ou pelas profundas desigualdades que, infelizmente, ainda marcam, ou então pela invisibilidade que os estudantes com transtorno do espectro autista tiveram historicamente na nossa nação, prova disso é que o censo só, né, 2020, que começou a registrar, possa fomentar o diálogo, a edificação conjunta e a certeza inabalável de que todos podemos e devemos contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária a que todos temos direito. Capítulo 1 foi. Capítulo 2, eu vou botar num outro vídeo para não ficar também tão pesado, certo? E na descrição eu vou colocar o link e a referência bibliográfica, tá bom? Mas o que tá achando? O que tá achando desse documento? E aí? Até agora. É bom? Será? Vai ser uma orientação? Tadadadadada. Veremos.